Na aula de hoje iremos falar sobre a ética deontológica de Immanuel Kant e sobre a sua perspectiva quanto aos valores morais das nossas ações. Kant defendia que podiam haver três tipos de ações. O primeiro tipo era contra o dever, ações imorais que não cumprem as normas morais, como por exemplo roubar e matar. O segundo tipo, agir em conformidade com o dever, ações que são morais, mas feitas por interesse, como por exemplo ajudar um colega num teste com esperança que ele ajude de volta, ou devolver uma carteira com receio de ser apanhado. O terceiro, agir por dever, ações morais que são feitas por total respeito pela lei, fazer os trabalhos de casa por ser essa uma das minhas funções enquanto estudante e não porque me vai subir a nota. Quanto ao imperativo categórico, este possui duas leis a que chamamos principais. A primeira é da fórmula da Lei Universal da Natureza, que nos diz: age de tal forma que desejes que a máxima da tua ação se deva tornar, pela tua vontade, uma lei universal da natureza, ou seja, que se aplica em todos os casos e se revela uma boa ação, sem exceções. Por exemplo, roubar por X motivo é mau, pois estar-se a universalizar o ato de roubar. Esta fórmula assemelha-se à da lei universal, que se guia pela mesma máxima. Age apenas segundo uma máxima, tal que possas, ao mesmo tempo, querer que ela se torne lei universal. A segunda é a fórmula do fim em si, que nos diz: age de tal forma que trates a humanidade sempre como um fim e nunca como um mero meio, ou seja, trata a pessoa de modo a reconhecê-la com dignidade individual e não como se esta fosse um objeto. Por exemplo, falar com o colega inteligente da turma porque ele me pode dar as respostas para o teste. Para Kant, a moralidade das ações não depende do exterior, mas sim da intenção pela qual as realizamos. O ser humano é livre quando a sua vontade se submete às leis da razão. Existem teses de outros filósofos que vão contra o pensamento de Kant, que dizem, portanto, que o mesmo está errado. E estas teses formam as chamadas objeções. E aqui temos a primeira objeção. E a primeira objeção é: não resolve conflitos entre deveres, uma vez que não nos permite decidir o que fazer caso o dever nos pareça obrigar tanto a uma ação como a outra que lhe seja compatível. Por exemplo, se um amigo te conta um segredo, é teu dever guardá-lo. Mas se outro amigo te questionar sobre esse mesmo segredo, como por exemplo: será que ele fez X e esteja de facto correto? Como é que se deve agir? Por um lado, não se pode dizer que sim, ou que não, ao amigo 2, pois estaríamos a quebrar o nosso dever de guardar um segredo. Por outro, mentir e dizer não ou não sei estaria a ser uma ação contra o dever, uma vez que mentir é contra o dever moral. A segunda objeção é de que desculpa a negligência bem-intencionada, uma vez que ignora as consequências das ações, valida ações em que um agente pode ter uma intenção boa, mas que resulta numa péssima consequência. Por exemplo, se um professor se enganar a corrigir um teste e der negativa ao aluno, as suas intenções não deixam de ser as mesmas, as de corrigir o mais corretamente possível o teste. No entanto, ao ocorrer este erro, o aluno pode chumbar, resultando numa consequência desastrosa resultante de uma ação com boa intenção. A última objeção é a de que ignora o papel das emoções na moralidade, ou seja, de que não devemos praticar uma ação porque nos sentimos bem a fazê-la, pois não é correto, mas sim porque é o nosso dever realizá-la. Por exemplo, se eu me sentir bem a ajudar a minha avó a levar as compras para casa, não estou a agir por dever, mas sim por emoções, uma vez que gosto de o fazer. Logo, esta não é uma ação que vai de acordo com as ações por dever. Até à próxima, espero que tenham percebido tudo e se tiverem alguma dúvida, esclareçam-na connosco através do e-mail de contacto do canal.